Fala galera, só nos Computer, eu sou o Jordan, hoje aqui com um vídeo especial para responder uma dúvida bem comum. Afinal de contas, é melhor fazer um upgrade de memória RAM ou então um upgrade de SSD? Qual é o melhor para você? Vamos conferir nos detalhes, com demonstrações, o que é melhor para o seu notebook. E essas informações vêm logo depois do tchururu. Só uma coisa importante, tu viu que o canal Tech News voltou? É sério, todos os dias tem um vídeo com as principais notícias de tecnologia aí no seu YouTube. Então vai lá no canal do canal Tech News, se inscreve lá para você receber esses vídeos aí, porque o canal Tech News voltou. Mas olha, antes do papo reto, eu vou dar a dica para vocês. Depois do vídeo, no caso não agora, depois quando você já tiver fera no tema dos computers, no tema dos laptops de hoje, você vai fazer o quê? Você vai colar lá no canaltechofertas.com.br, que está aparecendo aqui na sua tela, e você vai poder aproveitar então para adquirir o seu notebook aí no precinho especial. Lá nesse site, a nossa equipe coloca as melhores ofertas todos os dias para você levar o seu produto no preço especial. Então, fiquem ligados. Bom, e o tema é laptop, e eu sei que laptop é um produto caro. E às vezes só deu para comprar um notebook mais simplesinho, ou de repente se aproveitou para tirar aquele seu notebook antigo da gaveta, né? E aí é usando todo dia que a gente percebe que nem sempre o desempenho é aquela coisa que a gente espera, né? E aí nessas horas você pensa, pô, só tem uma solução, né? Vou ter que comprar um MacBook M1 com um processador voante, né? E se você tiver dinheiro, né? Só que se você não tiver dinheiro, aí a solução é outra, né? Aí a solução é você fazer um upgrade. E é nessa hora que vem a dúvida. Será que é melhor a memória RAM ou o SSD? É claro que a melhor coisa é você fazer o upgrade nos dois, mas isso significa, às vezes, o dobro do gasto, se não mais. Então, por isso que fica essa dúvida aí, né? Pô, mas, de repente, é melhor o SSD que ajuda a iniciar o sistema ou a memória RAM? Se você está com essa dúvida, a gente está aqui para esclarecer. E aí é que vem a complicação, porque não existe uma regra específica sobre qual que é o componente que vai turbinar a sua máquina, porque não existe milagre, né? Então é por isso que a gente vai começar do básico e vamos começar falando então deste componente aqui, que é o SSD. Eu não sei vocês que estão aí em casa, mas eu sempre carrego a minha necessaire comigo. O que tem nessa necessaire, Fábio? Tem tudo, entendeu? Tem HD, tem memória RAM, tem outros paranauês aqui, porque a gente nunca sabe, né? Porra, de repente, nossa, olha aí, tô com baixo desempenho aqui no meio da rua, aqui, nossa, preciso fazer um upgrade no notebook. Então você tem que ter a necessaire, entendeu? Tem que estar ligadão. Agora que eu tirei aqui, vamos deixar escondido para o povo não saber que as coisas brotam às vezes na tela, mas elas estão escondidas por aqui. Do nada, pá, vai na tela, entendeu? Primeiro de tudo, o que é um SSD? Bom, um SSD é a mesma coisa que um HD. É igual, só que diferente. E é no SSD que vai ficar armazenado aí, então, os seus aplicativos, o Windows, os seus documentos, os seus joguinhos e tudo mais que você imaginar. A grande diferença entre eles não está no formato, que o formato é bem parecido, mas está na tecnologia interna, sendo que a tecnologia do SSD aqui é muito mais rápida do que a do HD. Para quem não viu, isso aqui é o easter egg, que esse HD aqui é de 2001. Se você for ver, ele tem uma conexão totalmente diferente que talvez você nem viu na sua vida. Esse aqui é um HD de 4 GB de capacidade. Tá entendendo? O que você guarda em 4 GB? Hoje em dia, o smartphone tem no mínimo 32, 64. 4 GB, dá para você salvar umas 10 fotos, entendeu? Então, esse aqui foi só curiosidade, é o easter egg, o ovo da Páscoa. Agora, vamos para uma pergunta importante. A gente falou em velocidade, você provavelmente está pensando, pô, mas quanto que um SSD é mais rápido do que um HD? E aí, meu povo, aí é que depende muito. Depende por quê? Porque não existe um único tipo de SSD e também não existe um único tipo de HD. Então, tudo depende de como que a gente vai comparar. E também depende das situações. Então, se for para rodar um aplicativo, abrir um programa, é uma coisa. Se for para trabalhar num Photoshop, é outro comparativo. Então, não existe uma informação única assim de que, nossa, SSD é 10 vezes mais rápido que o HD. Não caia nessa informação aí, porque tudo depende. De volta, necessário? Bom, e aí é que entra a informação de que tem diferentes tipos de SSD. Primeiro, a gente tem o SSD do tipo SATA.
repara aqui na conexão. Isso aqui é um SSD SATA, que por sinal tem a mesma conexão de um HD SATA. Então isso aqui é só uma interface, só uma conexão, não significa absolutamente nada, porque o que importa é a tecnologia que está dentro do componente. Agora, outro tipo de SSD que existe, que é bem diferente no formato, é este daqui, ó, o SSD do tipo M2, que já parece meio que uma memória RAM, mas ele é um SSD. Só que mesmo no mundo dos SSDs M2, existem mais de um tipo. Existe o SSD M2 do tipo SATA e existe o SSD M2 do tipo NVMe. E aí você deve ter ficado confuso, mas pô, o SSD SATA não era outro? Como é que esse aí também é SATA? Pois é, se você rebobinar a fita aí para um dos vídeos anteriores que a gente publicou aqui no canal, a gente falou sobre um negócio chamado barramento, que são as vias que existem dentro do computador. E no caso, o SATA é um barramento, assim como o PCI Express NVMe é outro barramento. Então, o que muda desse SSD SATA aqui para esse SSD SATA daqui, basicamente é o tipo da conexão. Porém, a velocidade pode ser a mesma, já que eles vão usar a mesma interface, ou seja, as mesmas trilhas eletrônicas dentro do computador. E aí sim, voltando então para o nosso comparativo entre SSD e HD, se a gente pega um SSD do tipo SATA, como esse aqui, e compara com o HD tradicional, a gente vai ter às vezes uma diferença aí de 4 vezes, dependendo da aplicação, 5 vezes, 10 vezes, é muito variável. Agora, se a gente já pega um SSD do tipo PCI Express NVMe, a velocidade pode ser absurdamente maior, chegando a 20, 30 vezes, tudo depende do modelo do SSD que a gente vai estar comparando. Assim, importante, né? Aí você está pensando, pô, 30 vezes o desempenho? É claro que eu vou pegar o SSD então, né? Essa é a pegadinha que você não pode cair, que nem sempre 30 vezes é 30 vezes, entendeu? Por exemplo, se você for abrir um aplicativo pequeno, o HD já vai dar conta do recado. Então, talvez, às vezes, eles vão até empatar em desempenho. Agora, quando a gente está falando de arquivos grandes, para transferência de vídeos, coisas enormes, o SSD, do tipo PCI Express, vai ser muito mais veloz e aí sim vai poder, de repente, atingir esse pico de 30 vezes mais rápido. Então, quando que você deve instalar um SSD? Quando, número 1, você quer uma inicialização do Windows de forma mais rápida. Desse lado direito aqui, a gente tem SSD. Desse lado esquerdo, a gente tem notebook com HD. São os mesmos notebooks, o mesmo processador, porém este SSD e este HD. Agora, esse aqui tem 8 GB de memória RAM, enquanto esse aqui tem 4 GB de memória RAM. A parte boa disso aqui, né, quando você tem o com HD, a gente pode ver que tem muita vantagem no laptop com HD, porque você liga e dá tempo de você ir passar um café, entendeu? De repente vai tomar um banho, volta e ele vai estar carregando. Daí depois você usa. Foi. Ó, que desempenho. Até os relógios estão errados. Cara, ele sumiu o relógio. É muito desempenho pro HD, né? Selo aprovação aí, né? Tadinho do HD também, né? Antigo. Sofrido. Tá, esse aqui já está iniciando o Spotify. Esse ali eu acho que vai iniciar também, não sei, vamos ver. Tá pensativo. Abriu, ó lá, viu? Caraca, velho. Segunda situação em que você pode querer um upgrade de SSD, quando você for inicializar aplicativos. Então vamos colocar na demonstração aqui, programa do GIMP. Bem rápido até, né? Esse aqui eu não sei se ele foi ainda, que ele não mostrou aqui embaixo. Vamos ver aqui no gerenciador. Ele está carregando aqui, ele começou a carregar aqui embaixo. Opa, olha lá, deu o ar da graça. E esse é um detalhe importante, porque mesmo num notebook mais antigo como esses aqui, a gente vê que o SSD, ó, tem uma boa diferença. Ali está com 8 GB de memória, mas na inicialização do programa não ajudou tanto. Agora carregou. Então, situação 3, se você quer sentir essa diferença legal de desempenho, o SSD vale muito a pena. E situação 4, se você abrir o gerenciador de tarefas aí no seu computador, você vai ter os seguintes parâmetros ali, ó, CPU, memória, disco, rede.
E no caso, acontece muito do computador com HD ocupar muito mais o disco com tarefas em segundo plano. A gente está vendo aqui, ó, não está rodando mais nada, não está fazendo nada, já abriu, está ali em 50%. E em muitos casos vai acontecer de estar 100% de disco. E aí quando tiver em 100%, a máquina vai ficar bem lenta. Agora já aqui a gente tem os mesmos parâmetros, porém o disco está em 0%, porque o SSD consegue fornecer os arquivos de forma mais rápida para o processador e para a memória RAM, então por isso ele quase não é ocupado com essas tarefas. Agora vem também outra dúvida importante: quanto custa um SSD? E novamente, como quase todas as respostas desse vídeo, a informação é depende. Depende porque se você pegar um SSD SATA assim, o preço é um. Se você for pegar um SSD SATA, porém para slot M2, o preço é outro. E aí muda também informações como capacidade, velocidade, marca, modelo, tudo isso vai alterar o preço do seu SSD. Então não tem como a gente falar, não, realmente o SSD é 2 vezes mais caro. Vai depender bastante e aí o negócio vai ser você pesquisar e descobrir aí quanto que o SSD que você quer custa aqui no Brasil. Bom, outra dúvida, qual SSD você deve escolher para o seu laptop? E olha, há centenas de modelos de SSD e aí você vai ter que vasculhar e descobrir as marcas e modelos e capacidades e tudo. Mas o primeiro detalhe que você deve pesquisar, é claro, é a capacidade do SSD. Porque, por exemplo, se você tem um notebook no qual você tem um HD de 500 GB e você já usa 300, 400 GB, você provavelmente vai precisar de um SSD que seja pelo menos do mesmo tamanho. Ou então você vai ter que pensar em, de repente, usar o HD como backup ou mandar os arquivos para a nuvem, algum truque vai ter que fazer. Mas a primeira coisa que você vai ter que pesquisar é quais modelos têm as capacidades aí que você quer. E também isso cabe no seu bolso, né? Agora, uma coisa interessante é que se o seu notebook é mais recente e ele tem o suporte para os HDs e SSDs desse tipo aqui, e também tem o suporte para os SSDs do tipo M2, você pode, por exemplo, associar as duas coisas. Aí nesse caso, você poderia de repente nem tirar o seu HD do notebook e poderia só adicionar um SSD M2. Porque aí você pode pegar até um SSD de menor capacidade, por exemplo, de 128 GB, 256 GB, e que por sinal vai ser mais barato, e associar junto com o seu HD de 500 GB, 1 TB, seja qual for, e você não vai ter todo esse trabalho de remanejar os arquivos. E aí é isso, mas antes você vai ter que pesquisar se o seu notebook tem essa capacidade. Para saber isso, você vai ter que entrar no site da fabricante, ou então entrar em sites de review, como canaltech.com.br, onde você encontra os melhores reviews do Brasil em texto e também em vídeo. Olha que coisa mágica. E aí, se você acompanhar, você vai descobrir então se o notebook aí, que de repente é um que a gente já analisou, vai ter esse suporte para HD e SSD M2. Ah, sim, e aí, claro, a gente chega na parte final, que é qual modelo que você vai escolher para o seu notebook. E nesse caso, você vai ter que pesquisar demais, tanto a parte de reviews, para saber se entrega o desempenho que você quer, quanto qual modelo tem o melhor custo-benefício para você. E muito que bem, agora que já falamos do SSD, vamos para outro tópico do vídeo. A gente vai falar, é claro, do nosso podcast, o Porta 101. O que é? Você não conhece ainda? Não tá ligadão? Então fica ligadão, que tem link aqui embaixo, para você ouvir os melhores podcasts de tecnologia com a equipe do Canaltech, debatendo novidades e vários temas aleatórios. E agora, voltando ao assunto, vamos o quê? De memória RAM. Vou falar desse componente aqui, também é polêmico e pode fazer muita diferença no seu computador, como às vezes não pode. E afinal de contas, para que serve a memória RAM? Bom, vamos para o passo a passo aqui para você entender. Primeiro ponto, quando você instala o programa ali no seu computador, vamos pensar no Firefox, tá? Você foi lá, instalou, os arquivos são guardados aonde, que a gente aprendeu? Aqui no HD ou então no SSD. Mais especificamente, vai ficar guardado lá na pastinha, arquivo de programa, qualquer coisa assim, né? Aí que quando você dá 2 cliques no seu ícone do Firefox lá, o que vai acontecer? Vai acontecer que o processador vai entrar em ação, vai saber o que tem que carregar de arquivos de DLL, de arquivos executáveis e outras tantas coisas que rodam em segundo plano para dar suporte para o seu programa, nesse caso, o Firefox. E aí, depois que você abriu o Firefox, ele já começou ali a carregar a página do Canaltech. Tá lá fluindo, vendo as principais novidades do momento. Só que nesse momento, o que acontece? Onde ficam todos esses arquivos temporários? Alguns vão ficar no HD. Como vocês sabem, existe aí
o tal do cache do navegador, que é onde fica vários arquivos temporários. Porém, muitos dados não ficam no cache, porque são dados muito mais temporários que servem só para o processamento da página ou então do YouTube ali, seja o que for que você esteja carregando no Firefox. Todos esses dados vão ficar armazenados aonde? Aqui, ó, na memória RAM. A memória RAM que é uma memória de acesso temporário. Tanto que se você desligar o computador e depois ligar de volta, não vai ter mais nada aqui dentro. Por quê? Porque ela é uma memória volátil. Ela é feita para isso, para só memorizar na hora ali e depois esqueceu, entendeu? E a principal vantagem da memória RAM, qual que é? É que ela é ainda mais rápida do que um SSD. Podemos dizer aí o quê? Comparado com um HD, ela pode ser, sei lá, centenas de vezes mais rápida. E do que um SSD, dezenas de vezes mais rápida. Então, é um componente que é essencial, por quê? Porque se o processador ficar ali esperando uma informação que está lá no HD, o HD coitadinho, lentinho, trabalhando, vai demorar muito mais para abrir o seu programa, entendeu? Por isso que tem a memória RAM e é por isso que é muito importante você ter memória RAM suficiente. Porque agora que a gente entendeu como que funciona mais ou menos o processamento aí de abrir um programinha no seu PC, aí a gente pode entender, pô, e de repente se acaba a memória RAM, né? Pequenininha aqui, essa aqui é de 4 GB. Foi lá, ocupou todo o espaço disponível com os arquivos. O que vai acontecer? Vai acontecer que o Windows vai dar o seu jeito, entendeu? Vai dar os seus pulos. Pode acontecer dele travar, se ele encher toda a memória RAM? Pode. Como eu sempre digo, é raro, mas acontece muito. Agora, se de repente ele não travou, o que ele está fazendo nessa hora que acabou a memória RAM? Ele está pegando os arquivos que deveriam ser armazenados aqui, mas como está cheio, ele pega esses arquivos temporários, em vez de mandar para cá que não cabe mais, ele manda lá para uma pastinha temporária no HD, que em alguns sistemas é conhecido como setor swap. E agora, aí o Firefox, né, um navegador simples, de repente você está rodando ali um Winamp, uma coisa que não ocupa nada de memória, não tem problema nenhum. Agora, de repente, você está lá com 30 abas no Google Chrome, está lá com o Photoshop junto, Photoshop com 10 camadas, 4K imagens, não sei o que. Aí que a gente vê como começa a apertar a situação. E aliás, fazendo uma analogia importante, é nessas horas que a gente vê como memória RAM é igual dinheiro. Sempre falta. E também sempre é bem-vinda. Tá entendendo? Agora fica a questão, quando você deve fazer o upgrade de memória RAM? A ocasião número 1 é quando você sente que os aplicativos estão ficando meio lentos. Quando você usa aplicativos muito pesados, você vai perceber isso naturalmente. Precisa ninguém vir te orientar que você vai falar, bicho, tá uma carroça, entendeu? Aí nessa hora você fala, porra, de repente a memória RAM, às vezes já tem até o SSD instalado ali e tá lento. Então tá faltando alguma coisa, faltando a substância, entendeu? A gente tem aqui a diferença de memória RAM. Então se a gente volta pro notebook aqui, ó, 28% da memória, afinal de contas, ele tem o dobro de memória RAM. E se a gente vem no outro notebook, a gente tem 55% da memória. Como ele tem 4 GB, se você fizer as contas aí, 28 vezes 2 daria 56, mas tá tendo a margem de erro aqui. E aí aqui é que vem o pepino. Então assim, quando a gente está trabalhando com um programa de edição de imagem e você vai lá no seu gerenciador de tarefas, a gente já vê que subiu aqui para 60%. Enquanto que no outro computador está em 33%. Então isso significa que você pode trabalhar com vários arquivos de edição de imagem ou de outras tarefas que seja, manter aí um Word aberto em segundo plano, um Netflix aberto em segundo plano, que essas atividades não vão necessariamente entupir a sua memória RAM. Enquanto aqui, se você começa a abrir outros aplicativos, começa a complicar a situação na memória e aos poucos vai cair na situação em que vai faltar memória RAM e ele vai ter que começar a usar o SSD de memória temporária. Número 2, a segunda situação é quando você quer mais desempenho na sua máquina, tá entendendo? Porque aí, se você tem mais memória RAM, você não precisa ficar fechando os aplicativos. Mesmo em computadores que tem, sei lá, 8 GB, às vezes pode pôr 16. Qual o problema, entendeu? Aí você não fecha mais nada. Ou às vezes fecha, porque dependendo, se você for o gulosão dos programas, quer deixar ele rodando Photoshop, Premiere, não sei o que, rodar jogo, bicho, não vai aguentar. Então, tem que ficar ligado nisso, porque também tem um limite, né? Tudo tem que ter o bom senso. E eu digo por experiência própria, que eu tinha 16 GB no computador, ficou pouco, eu coloquei 32. Agora, daqui a pouco, 32 vai ser pouco, entendeu? Porque aí você fala, pô, não vou mais desligar o computador, né? O ano inteiro aqui, torando no desempenho. Aí, daí, do nada, vem lá o quê? Windows, atualização gratuita para você reiniciar no meio da noite, desligou todos os teus programas. Então também tem que tomar cuidado nessas horas,
que não é só porque tem memória infinita que você vai ter um desempenho infinito. Tudo depende, né? E aí a terceira situação que você pode precisar colocar mais memória RAM, e aí você também vai saber que está na hora de colocar a memória RAM. O que é? Quando você vai rodar aquele joguinho e ele não está rodando tão legal. A gente sabe que para jogo, um dos componentes mais importantes é a placa de vídeo. Só que no caso de laptops, não existe uma forma simples e fácil de você trocar a placa de vídeo. Na maioria é impossível, na verdade. Agora, tem uma ou outra até que dá, mas isso aí é caso raro, é só notebook em Alienware, sim, entendeu? Fritação, 30 mil $, aí não é para qualquer um. Agora, falando em laptop normal, o que você pode trocar para melhorar o desempenho no jogo é a memória RAM. Então, de repente lá o joguinho está travando, 4 GB, muito jogo já não fica contente mais com 4 GB, você vai ter que colocar de repente 8. Tá entendendo? Essa então é a terceira situação para você fazer um upgrade. E agora alertas importantes que você deve prestar atenção. O primeiro deles é se o seu notebook é compatível com mais memória RAM. Por exemplo, esse notebook aqui tem slot para você instalar memória adicional. Já esse notebook, mesmo sendo deste ano, mais novo, não tem essa possibilidade de você instalar mais memória. Por que disso? Porque esse aqui é um projeto muito mais fino, ó, como vocês podem ver, notebook de 1,1 kg, e aí as fabricantes tiveram a seguinte ideia: em vez de a gente colocar um slot para a pessoa instalar mais memória, a gente vai fazer o quê? A gente vai soldar a memória na placa-mãe. E aí, meu amigo, você comprou com 8 GB, é 8 GB pro resto da vida. Se quiser 16, vai trocar o notebook, entendeu? Então, primeiro você vai consultar no site da fabricante se você consegue realmente fazer esse upgrade. E o ponto 2, importante, depois que você descobriu que o seu notebook aceita mais memória, você tem que prestar atenção no tipo de memória que está instalado no seu notebook. Por quê? Porque você tem que instalar uma memória de mesma capacidade e de mesma configuração, ou seja, com o mesmo clock, de preferência o mesmo tipo e o mesmo modelo, porque se você mudar, pode dar incompatibilidade. Aí você fala assim, pô, Fábio, mas pior que meu notebook tem 4 GB, mas só tenho dinheiro para comprar mais 2 GB. Não pode? Vai dar ruim? O detalhe é, poder você pode, entendeu? Que ninguém manda no seu dinheiro. Agora, se vai dar ruim é outra história, e isso é bem imprevisível. Porque você pode, de repente, colocar a memória nova ali e ela funcionar perfeitamente. Agora, pode colocar também e começar a dar instabilidade. Então, meus amigos, façam por sua conta e risco. E por fim, mas não menos importante, de volta àquela questão. Afinal de contas, quanto que custa um pente de memória RAM? Aliás, eu não tinha falado pente ainda, né? Acho muito engraçado o nome pente. Que pente, né? Você vai pentear? Não faça isso em casa, que dá eletricidade que de repente você queima a sua memória, tá? Isso aqui é meramente ilustrativo. E pode ver que eu nem encostei, ó. Que eu já fico com medo. A resposta para quanto custa é a seguinte. Depende. Depende por quê? Da marca, do modelo, da capacidade, da configuração da memória e também da época. Afinal, this is Brasil, meu povo. E aqui o dólar é que canta alto, entendeu? Então, como memória não é produzida aqui, é importada, você também vai depender desse fator aí. Então, depois que você definiu ali de repente, preciso de 4 GB aqui, DDR4, com um clock de 3.200 MHz, não sei o que. Beleza, agora que você já definiu, você vai ter que pesquisar, ver quais marcas oferecem essa memória aí e também vai pesquisar a questão dos preços. Então, moral da história, se você quer melhorar o seu computador de imediato, o primeiro upgrade recomendado é o SSD, porque ele vai acelerar muito o sistema e os aplicativos. E depois que você fez a atualização do SSD, aí sim você pode então colocar mais memória RAM. E aí você vai poder rodar muitos apps ao mesmo tempo, sem ter que fechar nada. Não é uma coisa show de bola? Então, tá dado o recado. Mas diz aí, deu para entender esse assunto? Ficou com dúvidas? Então o que você faz agora? Você solta os seus comentários aí, fala se você gostou do vídeo, o que você quer ver de tema aqui também. Manda seu comentário que a gente está sempre lendo. Aliás, esse é um detalhe importante, que na verdade esse tema aqui eu peguei do comentário dos outros vídeos. Então, fiquem ligados que eu realmente estou lendo os comentários e a gente vai trazendo aí o que vocês mais querem assistir aqui no Canal Tech. E além disso, é claro, você faz o quê? Contribui com aquele seu like maroto. Também clica naquele botãozinho, se você descer aqui embaixo, tem um botãozinho escrito inscrever-se. Clica ali, pronto, entendeu? Não custa nada. E depois, do ladinho já tem uma sineta. Você dá um morrinho na sineta retumbante e aí você já vai estar ligadão em todas as novidades que vem aqui no Canal Tech. Bom, meu povo, e é isso aí. Eu sou o Fábio Jordan, agradeço muito a sua companhia. Vocês me encontram também aí nas redes, @FábioJordan.
Muito obrigado pela companhia e até a próxima.